Estamos de volta com o Momento Feminino, no nosso último bloco, que a gente está discutindo hoje a saúde, né? E eu gostaria de saber das meninas, eu fiz uma pergunta, né? Se alguém tem alguma coisa para falar, que no bloco anterior eu perguntei, né? Que medicina é essa? Bem, nós estamos falando aqui, né, Kita, como usuárias, como cidadãs. Sim, como o povo brasileiro. Nós não somos expertises no assunto, não, mas a gente fala, assim, a vivência que a gente tem. Ou a visão que a gente tem, ou a visão histórica que a gente tem. Por exemplo, na nossa sociedade, aliás, eu acho que na sociedade ocidental inteira, o médico, ele tem uma aura sagrada. Todo médico, ele parece ser dono, assim, da vida e da morte. Então, por isso, as pessoas têm por ele um respeito temeroso, né? Como se o dom da vida e da morte estivesse nas mãos dele. Segundo lugar, no Brasil especificamente, a gente sabe que as classes médias, pelo menos até a década de 90, eu acho que hoje em dia isso já mudou bastante, as famílias de classe média investiam tudo que elas podiam numa carreira de medicina para o seu filho, como possibilidade dele ganhar muito dinheiro. Então, tinha toda essa conotação também, a medicina, que eu acho que hoje de uma determinada forma, até pela expansão da rede pública, hoje os médicos estão no serviço público também, né? Pelos planos de saúde, enfim, se perdeu um pouco isso, ainda que isso tenha permanecido no nosso imaginário social, de uma determinada forma. E sob outro ponto de vista, eu acho que a gente tem que questionar também esses planos de saúde, né? Eu acho que nós temos que questionar por várias frentes, por vários flancos. Uma se um médico, se ele acha que ele não pode atender decentemente por um plano de saúde, assim como eu acho, se um professor da rede pública ele não pode dar uma boa aula, né, ele tem que lutar também, sob ponto de vista de classe, para melhorar isso, mas não oferecer nenhuma medicina, nenhuma educação de segunda categoria. E eu acho que os planos de saúde, essas corporações, né, também estão ficando muito fortes e lidando agora no viés contrário, agora eles também são donos de vida e morte das pessoas, e eles também lidam, e evidentemente na nossa sociedade capitalista isso aí é um negócio. É um mercado. É um mercado. E que as pessoas muitas vezes, ou muitas vezes não, quase sempre se submetem em função de precisarem de um plano de saúde. Só que, como que nós falávamos anteriormente, seu plano de saúde, mas não se movimentam em nenhum momento para fazer valer seus direitos ou para ter um plano, enfim, melhor e tal, ou até, às vezes, fazer com que esse plano lhe cubra mais algumas coisas. Então, eu acho que nós voltamos ao mesmo ponto de antes, né? A questão política ela é fundamental. Eu antes falava assim, eu vejo as pessoas dizendo, mas política, olha, vem aí, a gente tem votado, dá um nojo porque não tem, os políticos são sem vergonha. Eu acho que essa é a legítima postura de quem não quer luta, de quem não quer melhoria, de quem não quer que a sociedade ande. Porque se nós tivermos essa posição extremamente reacionária, de que todo mundo não presta, todo mundo é ladrão, ainda que nós tenhamos problemas seríssimos na política, e veja bem, e quando a gente fala de política, as pessoas falam em classe política, nós não temos classe política, nós temos uma elite que governa o país, né? Então, e essa elite que governa o país, nós sabemos que nós temos níveis de corrupção fortíssimos, nós temos coisas que nos enojam, mas nós temos que ter uma atuação dentro disso aí. Se me perguntarem se eu tenho bons candidatos para votar, eu tenho. Eu tenho bons candidatos. Se eu olhar assim, ó, a atuação política dessas pessoas, que leis que ela já fez, qual é o discurso que ela usa, a qual linha de pensamento ela se insere, que tipo de participação ela teve, eu tenho em quem votar. Eu tenho até mais candidatos do que cabe no meu voto. Tem um aspecto do que a Vera está falando que é muito importante, que é
a gente pensar que sistemas políticos, existem sistemas políticos sem corrupção. Não existe sistema político sem corrupção. Existem níveis de corrupção. Exatamente. Níveis de corrupção toleráveis. Claro. E eu estou falando, por exemplo, nos Estados Unidos não é tão tolerável assim o nível de corrupção Mas deles, existe. né? O Japão é terrível. Mas assim, um dos melhores níveis é o sueco, e mesmo assim ele é um país que tem corrupção. O problema não é o problema é não denunciar. E o problema é transformar esse discurso da corrupção, que muitas vezes a mídia se apropria disso, né, de uma forma ostensiva e gerando e também provocando uma sensação de impotência coletiva, quando na verdade é na coletividade que tem a potência. Então, assim, o discurso midiático é um discurso de impotência. Vejam, estão fazendo tudo isso e você é você não é, em última instância, o eleitor é praticamente nada frente a tudo isso. Quando, na verdade, o processo é inverso. Quanto mais a gente nos reúne nos nossos coletivos, nas nossas profissões, e discutirmos essas questões, e sabermos o que está sendo discutido na cidade enquanto política pública, que tipo de, vamos dizer, verbas está vindo, para quais os projetos que estão vindo no meu bairro. Da onde vem esse dinheiro? Como é que ele está sendo regido? Eu vejo assim, e eu volto a falar da questão da criança e do adolescente, porque é onde eu me sinto mais em casa. 10 anos atrás, era muito difícil discutir políticas públicas para a infância. Era praticamente uma coisa que não existia, porque as crianças são tratadas como invisíveis. Como invisíveis sobre os quais nós temos poder de vida e morte. Então, tudo o que se queria era ter um lugar onde depositar crianças, ter um lugar onde prender outras crianças, eu estou falando de crianças de uma forma geral, mas estou falando de criança e adolescente. E não se estava preocupado, nós estávamos com as mesmas metodologias do regime militar. Então, como é que você tem a mesma metodologia do regime militar para tratar de seres humanos que estão numa situação de extrema delicadeza? Se nós, na nossa subjetividade, precisamos de tantos e tantos apoios para nos construirmos e reconstruirmos de todos os desafios da nossa vida, você imagina uma pessoa que está começando a vida. Então, ou interna aqui, ou interna ali, ou manda para lá. Então, assim, agora nós não estamos mais nesse nível de discussão, nós avançamos no nível de discussão. Mas quem fez avançar esse nível de discussão? Os monitores que estão nas casas-abrigos, as pessoas que trabalham nas casas-abrigos, as pessoas que trabalham nas escolas que atendem essas crianças e que têm isso como uma causa pela qual lutar. Então, causas pelas quais lutar no Brasil tem várias. Só que as redes sociais estão mostrando as pessoas se exibindo e não exibindo suas consciências. Outro dia eu vi uma coisa tão assim, me diminuiu como ser humano. Uma menina, a foto dela do perfil, gente, aquilo é quase uma propaganda de uma moça que está oferecendo serviços sexuais. Mas de que essa moça eu conheço. Vamos discutir num próximo programa. E essa moça eu conheço e na verdade ela só quer dizer que ela é bonita. Mas, eu disse assim, mas porque via você consegue construir a sua. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que é pauta também para um próximo programa, é esse papel da mídia. Isso é uma coisa que tem que ser debatida, até porque a mídia ultimamente tem sido também alvo de muitas críticas por causa dos políticos que estão hoje no governo, se candidatando para entrar no governo. Então, eu acho que isso tem que ser debatido, sim. E também em relação aos donos da mídia, né? Sim, mas para encerrar o programa de hoje, assim, rapidinho, eu só queria, assim, menos de 1 minuto, porque nós temos 3 minutos para encerrar o programa. Eu quero saber, vocês estão satisfeitos com os planos de vocês de saúde? Não, eu não acredito em plano de saúde. Eu também. Não acredito em plano de saúde. O pessoal reclama do SUS, né? Eu não... Assim, eu tenho 2, vou te ser bem franca. Eu gosto, eu gosto. O outro, francamente, a propaganda que é feita, né? E aí você chega e pergunta, não, pro ano que vem. Mas e se eu te pagar a consulta? Terça-feira agora tem.
Aí você fica pensando, né? Volta aquela questão, mas eu tô num caso de emergência, por qualquer coisa. Às vezes pra gente é um horror, né? Tua saúde, por favor. Mas... Não existe emergência. Eu já ouvi não isso de uma existe, secretária do médico aqui em Santa Maria. Pois Que é. não tinha emergência. Olha a não tinha emergência naquele secretária, momento. olha a formação dessa secretária, né? Então- Será que ele sabe também que ela vem atuando dessa maneira com os seus Mas pacientes? eu não estou satisfeita Uma com o coisa meu plano, apavorante, porque atualmente para conseguir uma consulta dentro do meu plano, dependendo do médico, né, é de 2 a 3 meses, certo? Então, na realidade, vai ficar uma pergunta no ar aqui, porque a gente não tem tempo para responder, mas na realidade a gente paga plano de saúde hoje para ter hospital, para ser internado, porque para serviços médicos, na realidade, não serve. Né? É melhor você ter R$200, se quiser, ou no mínimo, né? Então, fica essa pergunta, né? E aí, fica a pergunta em uma semi-resposta, que é possível, né, Vera? Que vem aquela questão que você colocou, né? Que né, as pessoas estão acomodadas. Claro. Certo? Claro. Porque se não estivessem acomodadas, né? Agora, tu sabes que eu acho que quando tu trazes essa questão... E eu hoje estou participando nesse programa, assim, como é que eu vou te dizer, até fugir às vezes um pouco, apesar de estar com bastante indignação que tu me passaste. Eu acho que é muito bom quando alguém se indigna, né? É muito bom que alguém traga isso e diga, olha, uma criança morreu. Porque enquanto uma criança morrer por falta de assistência, a saúde não está boa. Não. Que seja uma criança, mas não está boa. Bom, a gente termina o programa desejando que todo mundo tenha bastante saúde, né? Claro, mas dentro desse quadro todo histórico que a gente falou, né? Passe um bom final de semana. Sem depender de nenhum plano de saúde. No próximo programa, a gente vai estar debatendo, tá? Os atendimentos nas pós-vendas e nos call centers. Se você tiver alguma pergunta, mande para nós. É momentofeminina@unifra.br. Um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.